Bom dia a todos novamente. Agradecer a presença de todos. E esse painel é de suma importância, né, principalmente que nós vamos falar sobre a resolução, né, de 205, e também sobre o Tribunal de Ética ali. Eu não vou me alongar muito, porque nós estamos com o nosso tempo realmente exíguo. Vou passar a palavra para a doutora Lu Mortari. Já de antemão agradeço a presença de vocês, estarem aqui e se disporem a falar de um tema realmente tão fundamental para a advocacia catarinense. Doutora Lu, por favor, fique à vontade. Obrigada, Joelma. Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso, a convite da Tati, da comissão, estar aqui com vocês hoje de manhã, ladeada de dois grandes amigos, que eu tenho o prazer de chamar, o Léo e o Jean, que são dois colegas também bastante atuantes nessa área de publicidade e marketing. O Jean, hoje, nosso procurador, está lá dentro do setor de fiscalização. O Léo, procurador, que está sempre procurando respostas e nos dando resposta para tudo. E eu hoje, que tenho a satisfação de estar como presidente do Tribunal de Ética da OAB de Santa Catarina e também como membro ativo do Comitê Regulador de Marketing do Conselho Nacional da OAB. Queria fazer um agradecimento também para a nossa presidente, a Manu, os conselheiros, a Jaina, enfim, a Bruna, que está aqui representando a CASC, e todos os amigos que nos veem nesse momento. Falar do provimento 205 parece algo muito novo, né, Léo? Ele surgiu em 2021 e agora tudo pode, ou nós podemos mais algumas coisas no tema publicidade e marketing. Mas a gente tem que começar essa fala dizendo, Manu, que sempre foi possível fazer publicidade e marketing. Nunca foi proibido, mas sempre foi regulamentado. É importante que tenhamos isso em mente. Nunca foi proibido. Sempre foi permitido, porém, dentro de uma regulamentação. E a regulamentação estava lá, no Código de Ética e no nosso Estatuto. Mas aí, como temos um Brasil muito grande, muito pungente, de muitas cabeças, de muitas matizes, de muitas etnias, cada estado, em alguma matéria, pensava de forma diferente, ou ainda pensa, né, Jean, de forma diferente. E aí surgiu, e vem surgindo, a necessidade de termos um comitê regulador de marketing. E por isso, nessa gestão, né, hoje nós temos lá a grata alegria de ter o nosso VP, né, o Dr. Rafael, nosso representante catarinense no Conselho Federal, e foi criado, então, através de um provimento no Conselho Federal, este Comitê Regulador de Marketing, que tem recebido do Brasil inteiro as mais diversas indagações a respeito de fazer publicidade e de fazer marketing jurídico. Porque, sim, esse é o grande foco. Eu achei tão interessante, Léo, quando o Juliano falou que no nosso tempo de presidente, eu fui presidente da minha subseção, e olha, nós nem estamos tão longe, né? Nós estamos falando de 2016, 2018, né? Nós falávamos em publicidade no jornal, né? Aqueles colegas que às vezes faziam uma página inteira do jornal e aí dava aquele furor na cidade, ou aquele colega que ia no rádio, né? Ia 2 vezes na semana do rádio, meu Deus do céu, o nosso telefone já virava uma loucura. E isso hoje é um cometa, Manu. Isso é um cometa, você não segura mais. Você não segura a publicidade, você não segura mais o marketing. Mas sim, nós continuamos regulamentados. E eu escutei esses dias na internet de um consultor jurídico, de marketing jurídico, que ele dizia assim: imagine se o marketing jurídico não fosse regulamentado. Você estaria passeando na rua, de repente você receberia um folheto dizendo assim: você está infeliz no seu casamento?
Por quê? Divorcie-se. Eu sou a solução para os seus problemas. Já pensou, Léo? Pega aquela pessoa naquele dia ruim, meio assim, hoje eu não estou feliz, tu recebe um folhetão desse na rua? Ligue-me, procure-me. Gente, não é o escopo da nossa profissão. Sim, nós somos prestadores de serviços. Como prestadores de serviços, temos que prestar um serviço. Mas não de forma assintosa. Quando a Manu referiu na fala dela que eu parabenizei a comissão de Balneário Camboriú pela campanha, é porque realmente essas campanhas são importantes. Mas uma campanha propositiva, né, Manu? É uma campanha do que nós podemos fazer. E é isso que o Comitê Regulador de Marketing em Brasília tem tentando focar os trabalhos. Porque quando saiu, vocês se recordam, uns 45 dias atrás também, o Conselho Nacional também lançou um card falando de publicidade e marketing. E lançou, né, pelo site do Conselho Federal, com uma abrangência nacional. E eu me dei um trabalho, Léo, Jean, de ler os comentários. E vem comentários do Brasil todo embaixo daquele card. E a maioria dos comentários dizia: a OAB é repressiva, a OAB só diz o que não pode, a OAB só proíbe, a OAB não abaixa a anuidade, a OAB, né? Era tudo, mas só negativo. E teve uma colega que ela falou assim: é legal essas campanhas da OAB, mas elas podiam ser campanhas mais propositivas, não me dizendo que eu não posso, mas me ensinando o que eu posso fazer. E foi a partir daquela fala, a partir daquela frase, que eu entendi que sim, nós não podemos chegar aqui e dizer: olha, é proibido, olha, cuidado comigo, eu sou do Tribunal de Ética, eu carrego uma espada. Se você, né, sempre no final das minhas falas eu falo, né, eu menciono com os que estão presentes: olha, eu não gostaria de ver nenhum de vocês na minha sala. Né? Então, portanto, espero que vocês saiam daqui com alguma lição, com alguma compreensão a respeito do tema, para que eu não precise ver ninguém. Porque é lá em mim, é lá em nós, né, Jean, que acaba desembocando tudo isso. Primeiro, na fiscalização, muitas vezes, quando nós estamos falando de marketing, muitas vezes, antes de vir para o TED, passa pela fiscalização, e o Juliano também abordou de forma muito sagaz, que o grande objetivo hoje da nossa presidente Cláudia, quando ela se reúne com a gente, com o Duran, com o Léo, comigo, ela fala: vamos ensinar ao invés de repreender. Né? Então, nós temos que ensinar, nós temos que levar conhecimento, porque punir é mais fácil, é muito mais fácil. Tá ali, fez o vídeo foi ostensivo, mandou para o Jean achou ostensivo, manda para a Lu, abriu. É muito mais prático para a gente. É muito mais prático abrir o procedimento. É mais rápido, inclusive, do que você fazer uma abordagem pedagógica, do que você chegar para aquele colega e dizer: olha, esse teu vídeo está ostensivo, esse teu vídeo não está meramente informativo. Porque é exatamente isso que está escrito lá no provimento 205. O provimento procura trazer para a gente uma clareza do que se pode fazer dentro de alguns parâmetros, dentro de algum regramento mínimo, né? Porque, volto a dizer, e hoje de manhã eu ainda escutei uma frase, dando uma lida rápido também, que o provimento 205, ele fala que as postagens, a publicidade, o marketing tem que ser informativa, tem que difundir conhecimento, tem que ter um caráter não mercadológico, né? Do tipo assim, né, Jean, como você vê um card lindo lá no Instagram, faça contato comigo, me chame pelo WhatsApp. Não, ninguém pode chamar ninguém. Se você faz um conteúdo legal, se você faz um conteúdo, informativo, claro, você não precisa dizer embaixo: me chame. Se a pessoa tiver interesse, ela vai te chamar. Não precisa colocar luzes, não precisa colocar milhões de patrocinados. Basta você ter foco. Acho que a Ruth vai falar muito sobre isso amanhã.
Gente, qual é a tua estratégia de marketing? Qual é a tua estratégia? Não é, Léo? Não quero esgotar aqui a fala dos meus colegas, né? Mas você tem que ter estratégia, né? E uma das frases que eu li, que eu até anotei hoje de manhã, ostentação não é estratégia de marketing. Não é, Léo? Ostentação. E com tudo isso que a gente vem conversando lá em Brasília e aqui na nossa seccional, a Claudinha no começo do ano chamou eu, o Tiago, o Duran, o Jean, a Ariane, todo mundo, e falou, gente, precisamos fazer uma campanha, mais uma campanha propositiva de marketing e publicidade. E não à toa que a gente começou pelo TikTok. Não à toa que nós começamos pelo TikTok. Eu me lembro, o ano passado, ou na pandemia, 2021, logo depois que o provimento saiu, gente, o provimento entrou em vigor. No outro dia, era um sem rumo de TikTok. E uns TikTok muito louco, assim, muito dançado, muito colorido. Cara, ostentação não é estratégia de marketing. E eu confesso para vocês que eu acho que foi até a Joelma que comentou, uma aversão àquele negócio, falava em TikTok, publicidade da advocacia no TikTok. Eu falei, gente, primeiro eu não sabia nem o que era TikTok. Até aprender, né, Léo? Aqui o pessoal da terceira idade até aprendeu o que era TikTok. Aí eu aprendi o que era TikTok. Aí era uma rede informal, alegre, disruptiva, e aquele povo a dançar, balançar bandeira, balançar toga, era uma coisa muito louca. E hoje você vê que o TikTok tem o seu público-alvo. Logo, ele deve ser usado como meio de marketing e publicidade. Mas nós temos que aprender a usar o TikTok. Assim como nós temos que aprender a usar o LinkedIn, como nós temos que aprender a usar o Facebook, como nós temos que aprender a usar o Instagram. Agora tem um novo chat, GVT e Google Ads. Quer dizer, gente, são tantas as ferramentas colocadas à nossa disposição e todas elas são permitidas, desde que seguindo o regramento do provimento ou do próprio, porque o provimento 205 ele já está contido dentro do Código de Ética. A gente ainda destaca o provimento porque ele veio como uma grande novidade, mas ele já está contido dentro do nosso Código de Ética, ele já está contido dentro do nosso estatuto. Né? Ele não é um provimento à parte, isolado, que veio trazendo novas regras. Não, ele veio para tentar aclarar as regras que já existiam. E com isso, claro, deixou mais claro hoje que pode patrocinado, né? Desde que seja um patrocinado tranquilo. Eu estava falando para o Léo e para o Jean ali hoje mais cedo, que por estar fazendo parte deste Comitê Regulador Nacional de Marketing, eu recebo consultas informais, porque as formais devem ser feitas através do site, né, do www.comitêreguladordemarketing.org.br. Está lá. Se vocês tiverem dúvidas, indagações, consultas, podem mandar no site. Nós temos lá uma equipe em Brasília que recepciona e que distribui para os vários relatores. Né? Esse ano ainda, eu brincava com os meninos, ainda não tivemos a primeira reunião, eu já estou instigando Brasília lá para que a gente já comece a sentar e já comece a dar algumas respostas para a advocacia brasileira. Mas mandem as indagações por lá. Mas, por vezes, né, Manu, quando a gente conhece a pessoa da casa, manda direto no WhatsApp. E eu recebo semanalmente, Manu, do Brasil todo, assim, de amigos, né, do Brasil todo, até mesmo alguém que recomenda, eu sou amiga da presidente de ética lá de Roraima. Esses dias ela teve uma dúvida, ela disse, eu não sei, liga para a Lu, manda um WhatsApp para a Lu, e ela me mandou, querida, até fizemos uma live em Roraima, falando, né, de algumas questões. Então, eu tenho feito análise de casos concretos pelo Brasil todo. E esses dias, um deles me chamou a atenção, uma colega também, de Tocantins, se eu não me engano, e ela disse assim, olha, doutora fulana de tal, passou seu telefone, e eu faço parte aqui, eu faço parte do conselho da OAB,
e eu tenho feito algumas inserções nas redes sociais e tenho sido chamada a atenção, e eu, mais do que ninguém, tenho que dar exemplo, que nós de casa temos que dar exemplo, né, Léo, Manu, né? Nós estamos aqui, nós temos que dar o exemplo também de fazer o certo. E ela falou, olha, eu tenho sido chamada a atenção pela minha presidente, e ela disse, olha, eu posso lhe mandar um vídeo de uma fala minha? A senhora analisa? Ah, a gente tem tempo, né, Manu? O que a gente faz da meia-noite às 6 da manhã? Nada, eu praticamente nada, né? Não sei vocês, eu não faço nada. A menina me mandou, a colega, né? Mandou o vídeo, Léo. E eu olhei o vídeo dela e achei bem informativo, bem bom, conciso, falava sobre alimentos gravídicos, ela, uma advogada familista, falava o que era, quando daria para pedir e alguns requisitos. Conciso, bonito. Respondi para ela, olha, o vídeo está dentro do meu parâmetro, porque, como disse a Joel, o que pode ser um parâmetro para mim pode não ser para você, mas dentro do meu parâmetro, esse vídeo está dentro de uma razoabilidade. Então, eu vejo que está ok. Passou mais uns 40 minutos, ela me mandou um card. E esse card, né? Cards são aqueles estanques, né? Aquelas... O que a senhora acha desse card? Eu olhei o card. Não, também tá, né? Bonitinho, cores. Nós temos que ter paletas de cores. Vocês já escutaram isso? Que advogado tem que escolher paleta de cores. Qual é a paleta que combina com a sua cutis? Entendeu? Tem muita coisa, gente. É tanta coisa, né? Que hoje está disponível. Nós temos profissionais maravilhosos no mercado, né, Léo? O Léo fica lindo de gravata rosa. Eu adoro, olha aqui, combina com a paleta de cores do Léo. Entendeu? Então, a gente tem que, até isso a gente tem que aprender. E aí ela me mandou, eu falei, não, tá bonita. Era uma paleta de cores do magenta. Legal. Não satisfeita, resumindo, ela me mandou mais um vídeo, eu analisei, eu falei, minha filha, é o seguinte, manda para mim aí o link da tua página do Instagram. Então, eu já vou direto lá. Gente, quando eu entrei na página do Instagram dela, ela postava, em média, 6 vídeos por dia, Léo. E mais uns 8 cards por dia. Primeiro, eu não sei que hora que ela advogava. Uma jovem advogada, mas enfim. E ela colocava muita coisa. E aí eu peguei, fui lá no Código de Ética, peguei o artigo 42, copiei e colhei para ela. Falei, olha, o teu conteúdo está informativo. Você está pecando no excesso, no reiterado. O reiterado, a publicação reiterada de informação jurídica é infração ética. Está lá, está escrito no nosso Código de Ética. Então, agora eu estou entendendo aonde você está chamando atenção. Porque você está ostentando, abusando. Está indo muito... O teu conteúdo é bom, mas uma vez por semana, 2 vezes. Gente, fica chato. A página dela só dava o rostinho dela. Porque era tanto vídeo e um cardinho que fica até enfadonho. Então, a gente tem que aprender. A gente precisa aprender. Que hora, Manu? Não sei. Mas se a gente não consegue aprender, vamos contratar profissionais que nos ajudem. Se o seu foco é... Se você imagina que o seu foco é a rede social, se você entende que o teu público-alvo é a rede social, tenha estratégia para isso. Tenho certeza que será isso que a Ruth vai falar para a gente amanhã. Você quer usar o TikTok? Hoje, eu já consigo ver o TikTok com bons olhos. Por exemplo, tem uma advogada na minha subseção de Jaraguá do Sul, que eu acompanho ela, e eu adoro os TikToks dela. Porque eu acho que são sóbrios, informativos, não tem aquele griteiro. Tá bonitinho, informou, deu o recado, chamou atenção para o que ela queria. E tá lá, tá fazendo. Nunca vi ninguém falar de nada. Ela publica isso, eu acho que a cada 15 dias, talvez até uma vez por mês. Contratou uma boa agência ali de marketing, faz lá os cardzinhos dela, chama a atenção para os assuntos que eu acredito que ela advogue, né? E a gente tem que cuidar, né? E a Manu falava para mim há pouco aqui, uma colega nossa publicou, começando a semana com alvará expedido.
Cara, que legal para ti, mas precisa dizer que teu alvará foi expedido? Eu não sei, são algumas estratégias que não me cabem. Não me cabem. Né? Posso postar que eu estou no fórum fazendo uma audiência? Pode. Desde que você não dance na frente do fórum, como eu vi esses dias. A pessoa chegou na frente da placa do fórum e dançou. Vim fazer o dia. Primeira audiência depois da pandemia. Gente, era um amigo meu, liguei. Falei, você tá maluco, criatura, dançando na frente da placa? Ele, Lu, é porque eu fiquei tão feliz. Eu falei, apaga, amor, apaga. Não pega bem você dançando, né? Na felicidade, né? Na frente do fórum, né? E um amigo de ordem aí, querido, amado. Mas eu posso fazer um check-in? Posso. Posso dizer, hoje é dia de sustentação oral? Posso. As pessoas precisam saber que eu sei fazer sustentação oral. As pessoas podem me contratar para fazer. Agora, precisa eu colocar uma toga, colocar um cocar na cabeça e ir para frente e dizer, vim fazer uma sustentação oral. Não preciso disso. Então, colegas, assim, muito brevemente, eu não quero esgotar sob nenhuma hipótese aqui os meus bravos, porque eu aprendo muito mais com eles do que ensino. Na verdade, né, cada palestra, Manu, eu tive em Indaial esses dias, nós tínhamos, eu acho, com 68, 70 colegas lá. E eu aprendo muito com a Jovem Advocacia. Se vocês tiverem a oportunidade de irem no próximo ENA, que é o Encontro Nacional da ENJA, na verdade, o Encontro Nacional da Jovem Advocacia. Eu juro, Manu, eu nunca mais quero ir no Encontro dos Velhos, eu só quero ir no ENJA. Porque eles são disruptivos. Eles lidam, Jean, com essas ferramentas, com uma sabedoria, com um estudo, com o tal de algoritmos. Né? Saber que a gente faz direito para fugir da matemática. E eles hoje estão lidando com algoritmos. Cara, eu fiquei impressionada. Eu fiquei 2 dias no ENJA da Bahia. Eu fui para palestrar lá pelo Comitê Regulador de Marketing. Cara, eu saía de uma palestra, eu entrava noutra, aprendendo. Eu aprendi muito com a Jovem Advocacia. Né? Então, tem conteúdo, tem muito conteúdo bom. É uma pena, né? As pessoas se inscrevem, às vezes não estão aqui, e é tão fácil. Né? Então, resumindo a minha fala, né, sobre o provimento 205. Utilize-se do marketing jurídico, utilize-se da publicidade, sem ostentação, caráter meramente informativo, né? Não de forma reiterada, não de forma a chamar a atenção, mas sim com inteligência, né? Repito a frase que eu escutei, ostentação não é estratégia de marketing, né? O advogado não precisa mercantilizar a advocacia. A Tati falou, ainda somos uma profissão formal, ainda estamos inseridos numa profissão formal. Não posso, por exemplo, ir fazer uma audiência de biquíni, nem devo, nem posso. Não posso ir de vestido de brilho. Temos que ter um decoro. Faz parte da nossa liturgia. Faz parte da nossa profissão. Mas isso não quer dizer também que hoje eu não possa ir com vestido floral, que há muitos anos atrás só podia ir de pretinho básico, que eu não possa ir de saia num tribunal, sem ter que estar medindo quantos centímetros da saia eu vou usar. Mas tudo dentro de um decoro, dentro de um caráter normal, tranquilo, né? Sem precisar chamar atenção e sair dos parâmetros da razoabilidade para fazer marketing, para fazer publicidade. Eu sei que eu vou agora passar a palavra aos meus amigos, vou continuar aprendendo, mas eu fico à disposição. Acompanhem, saiu a primeira campanha agora do TikTok, né, que está aí, divulguem, compartilhem, né? Hoje ainda vou fazer de novo, o Thiago De Gasperin fez no final de semana, a gente combina para não fazer tudo junto, vou fazer, e convido vocês para nas redes sociais de vocês, coloquem lá a nossa campanha de publicidade, falando que sim, é possível fazer o TikTok, sim, é possível ir para o Instagram, sim, é possível estar no Facebook, sim, é possível.
desde que com sobriedade, sem ostentação, informando e ajudando os nossos colegas. Tá bom? Fico à disposição de todos. Obrigada. Eu vou fazer uma pergunta. Aproveitar aqui. Muitos ficam na dúvida se podem colocar uma sentença ou um parecer favorável, né? E de que forma isso pode ser colocado. É possível? Não é possível, e nós sabemos que muitos colegas acabam informando ali, né? Colocando, hoje ganhei ação tal, não expondo o nome das partes, obviamente, mas coloca que foi o seu ganho, né? A sua causa que ele ganhou. Isso é permitido ou não? O nosso Código de Ética fala que não é possível a divulgação de resultados. Não é possível. E a gente vê isso comumente na rede social. Eu nem vou falar a questão da divulgação de nomes e partes, porque isso é absolutamente vedado. Principalmente se estivermos falando de processo de segredo de justiça, né? Mas está expresso no nosso Código de Ética que é proibido a divulgação de resultados. Doutora Luciane, mas eu fiz algo muito en passant, como, por exemplo, assim, encerramos a semana com ótimos resultados no escritório, por exemplo. Vamos lá. Mas não é nada direcionado, não é dizendo ganhamos a ação contra o João da Silva ou uma grande... Não. Sendo assim uma coisa mais en passant, porque, gente, não dá para sair caçando as bruxas. Não dá também para a gente pegar... Eu digo para o senhor, se eu parar agora e eu abrir essa rede social, eu pego no mínimo 15 infrações. No mínimo. Porque, né, a gente tem aí quase 3 mil integrantes, eu não sei, 3 mil, sei lá quantos eu tenho aqui no meu Instagram, mas eu tenho muito advogado aqui. Se eu pegar, eu destaco 15 para vocês aqui, numa passada de olhos. Então, não dá. Então, assim, o código diz não. Não posso fazer divulgação de resultados. Principalmente resultados diretos e direcionados com nomes e etc. Mais um en passant, sustentação oral concluída com sucesso. Por exemplo, uma frase assim, tá você de costa lá, de toga, ou você de ladinho. Sustentação, ok. Concluída com sucesso. Namastê. Mais simples assim. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu não sou advogada, eu sou jornalista. Então, esse comitê, pessoas que não são da área, podem entrar em contato assim, para fazer algum questionamento sobre alguma publicidade, alguma postagem, algum vídeo? Pode mandar por e-mail, né, nesse www, eu vou passar para vocês, eu vou passar para a Manu depois ali, a Manu difunda com todos os senhores depois, pode passar, e aí aguardar as respostas vêm diretamente no seu e-mail. Pode mandar. Não é tão rápida, né? Eu ia perguntar. Não é tão rápida, porque às vezes passa... nós temos a nossa presidente, né, do comitê, hoje na pessoa da nossa secretária-geral adjunta nacional, doutora Milena, e ela ainda, antes dos relatores darem a resposta, ela gosta de dar um checklistzinho. É algo que a gente está tentando mudar para tentar dar mais capilaridade, né? Mas vem por e-mail, vem por resposta... E tem demorado aí uma média de 3 a 4 meses aí as respostas. Por isso que o pessoal, às vezes, vem no WhatsApp, né? Doutora Luciane... Mas só um último detalhe que eu gostaria de ressaltar, e eu tenho certeza que o Léo e o Jean também vão falar. Nós não temos aqui a pretensão de esgotar a matéria e, tampouco, ter uma resposta absoluta para tudo. Não tem como. Porque eu digo para os senhores, tem estado da federação, Jô, que ainda negam o TikTok. Que tem lá a súmula, tem regulamento do TED interno,
dizendo que é proibido o advogado fazer TikTok. E eu estou aqui dizendo para vocês agora que é permitido fazer TikTok. E eu já fui questionada. Léo, numa palestra que eu dei, eu falei, não, é permitido. Um advogado levantou, um jovem, ele falou assim, mas no estado tal, segundo o provimento número tal, foi ali que eu aprendi que lá era proibido. É proibido fazer TikTok no estado tal. E eu falei, que problema. E é verdade, eu fui atrás e descobri que tem outros estados com orientação dizendo que não pode se fazer TikTok. Por exemplo, né, falando do TikTok em si. Então, nada do que a gente falar aqui, pelo menos nada do que eu falar, eles não, porque eles são mais doutos do que eu, mas nada do que eu falar que não possa ter um senão para frente ou alguém questionar ou ter uma opinião contrária. Oi? Tá ouvindo? Ouvindo? Oi, tudo bem. Eu tenho uma dúvida em relação às postagens. Quando o advogado posta um vídeo ou conteúdo informativo, se ele coloca embaixo o WhatsApp com o número dele. Não pode? Ou pode? Não. Ainda mais se estiver escrito, entre em contato ou clique. Fale conosco, clique aqui, saiba mais. Saiba mais, é complicado também. Depende do saiba mais, porque às vezes você clica, né, Jean? O Jean pode falar melhor sobre isso. No saiba mais, quando você fica sabendo de muita coisa que acaba ostentando, não é nem pelo card, é pelo saiba mais, né, Jean? Chamar a atenção que a gente fala. Jean, quer complementar e já dar o start aí? Essa questão do entre em contato e etc. Muitas vezes a gente recebe um material para avaliar e está perfeito, está redondinho, sabe, informativo, etc. Mas no final, dúvidas, entre em contato. Geralmente a pessoa já está no teu perfil, já está na tua plataforma. Então, se ela tiver algum interesse, ela vai te procurar, ela vai te chamar no direct. Então, muitas vezes a gente tem que abordar os advogados para corrigirem algo que é totalmente desnecessário. Muitas vezes também não vai estar agregando nada àquela publicação. Então, eu não preciso pôr o número do meu telefone, eu não preciso falar, dúvidas, entre em contato. Tem advogados que colocam dúvidas, procure um advogado da sua confiança. Pronto, morreu o assunto. Por quê? Porque se a pessoa se interessou, ela vai estar no teu perfil, ela vai conseguir. Hoje em dia, ninguém fica sem ser encontrado, né? Então, se a pessoa gostou do conteúdo, se foi interessante para ela vai te procurar por qualquer contato que tu tiver disponível. Então, muitas vezes é algo que não precisa. Tem sites que a gente já vem prontos, que aparece o balãozinho do WhatsApp do lado. É uma ferramenta que já está disponível ali, ok? Se a pessoa quiser falar com o teu escritório, contigo, ela vai clicar ali. Entende? O chatbot, por exemplo, ele pode ser utilizado. Só que para agendar uma consulta, né, ele não vai poder estar tirando dúvidas, respondendo qualquer coisa, mas eu vou poder chamar o escritório. Hoje tem um advogado ali em Florianópolis que ele trabalha sozinho. Ele manda a procuração, tudo por formulário, Google Ads, etc. E ele usa o chatbot para marcar as consultas, para agendar as consultas. Então, a pessoa procurou os serviços dele. Você gostaria de falar sobre tal assunto? Aí ele disponibiliza horários para atender tanto presencial quanto por videochamada, e ali ele organiza tudo e gera até o boleto para consulta, o próprio chatbot. Já gera o boleto, pagou o boleto, ele marca a consulta, entende? E ele trabalha sozinho, em home office ainda. Vai fazer alguma pergunta? Bom dia, pessoal. Doutora Emanuela, obrigado pelo espaço, né, para esse assunto que é importante em qualquer área do direito, né? Eu acredito que tanto a publicidade quanto o marketing são de extrema importância, né, em qualquer área. São ferramentas, né, que ajudam a melhorar o desempenho do advogado. Eu poderia estar falando um pouco do sistema estadual de fiscalização e etc., mas eu acho que a gente pode ter outras oportunidades para isso. Então, eu gostaria de primeiro pontuar que antes do provimento entrar em vigor, a gente já tinha uma certa demanda proveniente de mídias sociais.
Então, o nosso amparo era o que? Era o 46, né, do Código de Ética. Tudo que se aplica na vida real se aplica na internet. Então, esse era o nosso norte. E com a chegada do provimento, isso não mudou, porque a gente pode observar que muitos artigos, né, o teor quase que se repete, do provimento para o Estatuto. Eu, particularmente, eu estou desde 2016 trabalhando com a fiscalização. Na gestão do Dr. Rafael Horn foi um divisor de águas para mim no meu dia a dia, porque a gente ganhou autonomia para poder dar encaminhamento nos processos. Um pouco depois a doutora Ariane foi contratada, então hoje nós somos em 2 procuradores e a gente tem total autonomia no desempenho do nosso trabalho. Para arquivar um processo, a gente precisa de um ok do coordenador geral, né, que é o Dr. Marcelo Duran. Mas se a gente decidiu encaminhar uma situação para a polícia, se a gente decidiu encaminhar para o Tribunal de Ética e Disciplina, a nossa opinião por si só basta. Antes a gente dependia de todo um sistema que era não arcaico, assim, mas ele criava gargalos. Então, muitas coisas eram instruídas e não eram decididas, porque tinha um gargalo. E o Dr. Rafael identificou muito bem isso. A doutora Cíntia também participou diretamente com ele nisso. Então, aí a gente conseguiu dar vazão aos nossos processos. Para vocês terem uma ideia da gestão do Dr. Rafael, hoje a gente deve ter uns 30, 40 processos em aberto. A média de tramitação dos processos está em 6 meses, agora baixaram para 4. Antes a média era de 2 anos de tramitação. Não existe mais o processo de papel, é tudo eletrônico. Então a gente vem, desde 2016 para cá, a gente vem numa evolução constante, né? O sistema estadual foi criado, depois ele foi ampliado. O Dr. Leonardo vai poder conversar um pouco sobre isso, que ele ajudou bastante a gente, né, em várias questões relacionadas a essa evolução, né, que a gente está observando. Mas voltando ali ao principal, né, o nosso norte era o que era? Era do 39 ao 47 do Código de Ética. Com a vinda do provimento, isso, como eu falei, isso não mudou, continua sendo o norte. Mas o que está sendo disponibilizado ali são novas ferramentas, né, para poder fazer esse marketing de uma maneira correta e poder fazer publicidade de uma maneira correta. Para a gente entender também que publicidade é uma coisa, marketing é outra e propaganda é outra. A propaganda é permitida no direito, no boca a boca, o meu cliente sendo bem atendido, isso eu vejo como propaganda. Um cliente chegar e dizer: nossa, a doutora Luciane me atendeu, meu Deus, ela resolveu isso, não precisou nem entrar com ação na justiça, ela já resolveu, já fez um acordo, já resolveu tudo. Essa é a propaganda que eu vejo que é necessário, que infelizmente ou felizmente é o principal, né, meio de... Hoje ainda é o principal meio para atrair clientes, né? Eu brinquei na live com a doutora Aline e com a doutora Tatiana, porque uma das nossas convidadas falou: para captar o cliente. Ela não utilizou a expressão de captação no sentido de captar, de buscar. Ela utilizou essa expressão, que na verdade era substituindo por atrair clientes. Já resolvi, não tinha nada. Eu peguei e brinquei com ela. Falei: cuidado com a palavra captação, porque a gente não pode captar clientes. Captar é uma iniciativa positiva, eu parar as pessoas na rua, eu ir atrás das pessoas. Então eu vejo assim, né? Posso estar enganado. Então a gente pode atrair clientes fazendo marketing, né, de uma maneira interessante e correta. Por quê? Os conceitos ali subjetivos, né, de discrição e sobriedade. Como a doutora Luciane falou, para mim algo pode ser discreto, para ela não, para o Leonardo é sóbrio, para mim não. Até aí tudo bem, né? É muito subjetivo. Agora, caráter informativo é subjetivo? Não. Mercantilização? Também não. Então, a gente pode utilizar de todas essas ferramentas que estão disponíveis. A gente deve fazer o marketing pessoal para aumentar a carteira de clientes, para virar referência no assunto. Mas a gente tem que observar essas nossas regras, tá? Outra questão que eu acho interessante eu pontuar. Eu tenho um perfil Jean Barreto Advocacia, é o perfil do meu escritório. Ali eu tenho que seguir à risca todas as regras, eu só posso publicar coisas informativas, né? Minhas publicações devem ser informativas. Agora, se eu tenho um perfil pessoal, eu posso produzir conteúdo? Posso. Eu posso ter até uma liberdade maior nesse meu perfil pessoal. Essa questão de divulgar resultados. Se eu quero divulgar uma decisão interessante no processo meu, ela vai interessar para quem? Para os meus colegas, para outros advogados.
Agora, se eu colocar ali alvará expedido, Lili cantou, tu já viu? Tem até um funk do Lili cantou que o pessoal andou colocando ali junto com o alvará o funk da Lili cantou. Entende? Desse jeito, eu vou te mostrar, eu te mando. Então, a gente, né, é bem diferente eu publicar uma parada de soltura, escrever Lili cantou, colocar o funk proibidão, né? Por quê? Eu vou estar querendo fazer isso para quê? Para atrair clientes, para mostrar para os outros possíveis clientes que eu sou um cara que consigo livrar o meu cliente da cadeia. Agora, se eu pegar essa decisão, que é uma decisão interessante, e colocar a segunda turma do STJ entendeu assim, assim, assado, etc. e tal, ponto. Fonte, processo número tal. Eu fui o advogado do processo. Mas quem está lendo, meus clientes que estão lendo, eles não sabem que eu fui. Eles vão ler aquilo e vão dizer, o advogado vai ler, opa, mas aí ele vai dizer, está divulgando o resultado. Como? Ele pegou o número, ele acessou o processo e aí ele foi ver que o processo era meu. Então isso, eu não vejo como está divulgando o resultado. Porque eu fiz um texto informativo, eu usei como fonte uma decisão de um processo que eu atuei, mas eu não estou dizendo, olha o processo que eu atuei. Eu trago um texto informativo e embaixo eu coloco fonte, processo tal e pronto. Eu já vi algumas publicações, estudo de caso. Só que daí já é uma situação um pouco diferente, porque eu estou estudando estudo de caso e eu narro um caso que eu atuei. Aí já fica um pouco tendencioso. Então, assim, essa questão de divulgar resultados, como que eu faria? Eu não faço publicidade, se acessar meu Instagram só tem coisa de handebol e meus filhos e criança. Mas se eu fosse fazer publicidade, eu usaria desse expediente. Eu colocaria, tal turma entendeu assim, assim, assado determinado assunto, fonte, tal. Eu utilizaria todos esses mecanismos que estão disponíveis, a publicidade ativa e a passiva. A publicidade passiva é muito interessante. De advogado criminal Balneário Camboriú, pum, apareceu meu nome ali, eu estou fazendo uma contribuição singela, ou seja qual for, mas eu vou aparecer, eu achei isso bem interessante. Usar o Ads, né, tanto do Instagram quanto do Facebook, o YouTube também tem, né, Tatiana, o patrocinado do YouTube também, né, é interessantíssimo desde que o conteúdo que eu vou estar transmitindo ali seja informativo. Então eu acho que bem utilizando bem as ferramentas que o provimento traz, a gente consegue bons resultados, né? Essa questão que a doutora Luciane falou do TikTok, foi um pouco antes da pandemia, a gente recebeu realmente, se eu não me engano, era a OAB do Paraná, proibindo. E antes mesmo da pandemia, disso tudo, no Sistema Estadual de Fiscalização, a gente tem 9 coordenadores e um coordenador regional. Naquela época, já havia uma minoria que falava, olha, não importa a rede social, importa o conteúdo. Então eu posso usar a rede social que eu quiser, desde que o conteúdo que eu vou estar publicando ali, disponibilizando para os leitores, seja correto. E o que é ser correto? É não incitar as pessoas a me procurarem ou a litigarem, né? Ou a questão da ostentação. Meu perfil é pessoal. Eu sempre dou a sugestão de deixar o perfil privado, porque se alguém quem vai estar tendo acesso pediu para me seguir, eu autorizei. Então é bem diferente de eu ter um perfil aberto, todo mundo entra na frente e manda, olha, né? Não tem nenhum controle. E a questão do consentimento também, né? Antigamente tinha as malas diretas, né? Que vinham por correio, depois mudou para o e-mail, mas eram clientes ou eram pessoas que pediam para que isso fosse enviado. E nas mídias sociais isso se torna muito mais fácil. Então, assim, existem mecanismos que eu consigo ir mais além da publicidade informativa e etc., usando dessas ferramentas que a gente tem à nossa disposição, né? Então, essa questão que a gente já trazia de antes do provimento é que o que importa é o conteúdo, né? Então, o nosso norte sempre foi esse. O que está sendo publicado, o que está sendo transmitido, está incitando a litigar, está incitando a pessoa a procurar o advogado, as informações são corretas, né? Essa questão da ostentação, a gente já pegou casos de advocacia X não dá dinheiro, e aí eu estou fazendo uma selfie em Paris, outra em Dubai, outra, e a pessoa vai fazendo coisas, não vou citar nomes, que é capaz de alguém já ter visto. É um caso que a gente está tratando. E a pessoa falou, disseram que a advocacia tal não dá dinheiro, e a pessoa começa a postar foto das viagens dela com a bolsa cara, com não sei o que. E aí isso é ostentação. Agora, eu tenho meu perfil pessoal, eu posso até produzir um conteúdo, mas eu estou viajando, eu estou indo no bar, eu estou indo para Fernando de Noronha, para Maldivas, para onde for, eu não posso dizer que isso é ostentação, é o meu perfil pessoal, quem está me seguindo é porque pediu para seguir. Por isso que eu acho que essa questão do público
E deixar privado é uma diferença interessante. Por quê? Porque a pessoa me pediu para seguir, eu deixei ela me seguir. Certo? Eu gosto mais da parte das perguntas, mas eu acho que de um modo geral, assim, eu consegui alcançar quase tudo que eu queria. E vou passar agora para o doutor Leonardo ou as perguntas. Obrigado. Aproveitar aqui o gancho, a gente está falando muito de redes sociais, né, em geral. Mas, por exemplo, tem também a propaganda que é feita na rádio, né, e às vezes de forma incorreta. Por exemplo, um advogado vai dar uma entrevista, né, numa determinada rádio, e no final ele diz: se você tem esse problema, nos procure, né, ou escritório tal, né, nós tivemos um caso assim, assim, assim. E isso é muito comum. Né? Pelo menos a gente está vindo para o serviço, a gente escuta o advogado e aí até a gente comenta, o Rudinei também faz parte do Tribunal de Ética ali, e ele diz, isso não pode. Né? Então, eu vejo assim, muita preocupação agora realmente com as redes sociais, que realmente é o maior alcance, mas também acredito que tenha que fazer também aproveitando, né, esse ensino, essa campanha também voltada para a rádio, TV, né, que é muito comum um advogado ser convidado para ir lá e fazer uma entrevista e nem sempre ele tem noção realmente do que ele pode fazer ou não pode. Então, alguém tem alguma pergunta para o doutor agora? Posso passar para o doutor Leonardo? Então tá, então vou passar já para o doutor. Obrigado. E agradecer o convite, presidente Emanuele, presidente Tatiana, também presidente Aline. Agradecer por não terem cansado de mim, né? Porque num raio de um tempo de 1 ano e meio, acho que é a terceira vez que estou aqui para falar sobre o mesmo assunto. Há exatos 1 ano atrás, nós fizemos um talk com o Dr. Marcelo, para falar justamente sobre o assunto, e fizemos, na verdade, um bate-papo com todos os colegas advogados aqui de Balneário Camboriú. Então, primeiro, agradecer por não terem cansado de mim e dizer que talvez vocês escutem algumas coisas de novo, porque eles me provocaram aqui. Sabem que na semana passada, quando nós estávamos fazendo uma promoção desse momento aqui pelo Instagram, numa live, doutora Tatiana e doutora Aline, eu disse que hoje aqui nessa mesa eu seria, dos 3, o único advogado de verdade no assunto. A doutora Lu é a juíza, o doutor Gia é o promotor da advocacia, e eu vou fazer a defesa nossa dos advogados. Brincadeiras à parte, né, acho que isso é muito importante. 2 coisas são importantes serem ditas. 1, Santa Catarina está muito à frente do resto do país. Muito. E 2, nunca foi, eu vou falar um pouquinho por que eu tenho afeição ao assunto, nunca foi, desde o princípio, um caráter punitivo pensado dentro da OAB de Santa Catarina. Dadas as minhas brincadeiras, que eu me permito fazer, porque são 2 amigos de longa data, já trabalhou comigo, trabalhamos juntos no escritório, a doutora Lu foi minha diretora, então, né, tenho essa liberdade de brincar com ambos, mas isso, de maneira alguma, gera um tom de crítica, porque nunca foi. Sempre houve um caráter pedagógico e caráter preocupado com a imagem da advocacia, chego lá, né? Que é justamente aí, esse é o cuidado que tenhamos ter sempre com a nossa publicidade, muito mais do que a preocupação com a captação indevida. Mas, só para quem não me conhece, entender um pouquinho, que um procurador-geral municipal está falando de marketing jurídico? Não tem nada a ver com o assunto? Não tem mesmo. Não tem. Eu estou procurador-geral há pouco mais de 1 ano, mas eu sou advogado há mais de 20, com muito orgulho, 22 anos de advocacia privada. E quando eu estive por 3 gestões seguidas no Conselho Seccional. Então, quando eu estava na minha primeira gestão como conselheiro, eu fui o relator da descentralização da fiscalização do Estado. Depois eu fui o relator também da reorganização da fiscalização do Estado, quando o Dr. Drey passou a ser o coordenador.
Também fui o relator do tal do TAC, né? Da implantação que nós fomos copiados pelo Conselho Federal. Sempre dizendo, né? Estamos sempre à frente nessa matéria a nível de Brasil. E quanto ao tema em si, do provimento 205, eu fui relator de uma consulta pontual da OAB de Brusque, ainda na gestão Paulo Brincos, e naquela época, ainda sem o provimento, nós chegamos à conclusão que a nossa regra não é regra de direito civil, nossa regra é de direito administrativo. Eu não posso ir pela regra privada pura de que não está proibido, permitido estar. Não. Então, a consulta era, o advogado pode patrocinar? Essa era a consulta, era muito simples. Passamos sessões e vai sessão e volta sessão, tira de pauta e vem e vai. Acho que umas 5 sessões do Conselho Seccional, mudou a gestão, permaneci como relator, até que chegamos à conclusão que temos que fazer, não é justo com o advogado catarinense nós dizermos aqui agora que ele não pode patrocinar, que era a nossa conclusão à luz do regramento à época, se outras seccionais permitem. Não é justo. Meu advogado catarinense vai fazer correto e vai perder amplitude no mercado por conta de um regramento nosso. Então, vamos alçar essa consulta como do Conselho Pleno da OAB de Santa Catarina ao Conselho Federal. E essa consulta gerou tantas audiências públicas, por isso que a primeira foi em Santa Catarina, e que gerou, a partir de todo esse estudo, o tal provimento 205, por isso uma relatora catarinense, por isso todo esse brilhantismo dos catarinenses no Conselho Federal hoje tratando sobre o assunto. Então, por isso que eu sou afeto ao assunto, eu sou advogado analógico, eu era um advogado analógico. Eu tive que estudar, quando chegou a relatoria do processo, eu tive que estudar, eu tive que me inteirar, e estudo até hoje sobre o assunto, só para entender o porquê que eu converso um pouquinho sobre o assunto. Né? Então, eu gostei muito da fala, eu acho que foi da Tatiana, na mesa de abertura, que é a advocacia e evolução. Então, eu falo por mim, eu sou um exemplo disso. Né? Eu comecei a advogar e gostava daquela época tanto quanto eu gosto hoje. Não há melhor ou pior. Só são momentos diferentes. Eu, quando comecei a advogar, eu ia no fórum e eu tirava o extrato do processo na máquina que era parecida com a máquina de um caixa eletrônico, e eu subia ao cartório daquela vara e pedia para olhar, se aquilo me chamasse a atenção, né, para olhar o processo físico. E fazia isso reiteradas vezes ao longo da semana, porque as publicações, quando vinham lá, as publicações que demoravam muito mais, etc., vinham por jornal se eu tinha tecnologia de contratação de uma empresa recortada, ok, se não eu ou alguém comigo que folhava o jornal. Então, digo, nós somos evolução. Né? Poucos anos depois, eu estava gerenciando um departamento jurídico com um sistema muito complexo eletrônico. Depois, um escritório de advocacia em que todas as agendas eram eletrônicas a partir da leitura de inteligência artificial dos diários oficiais eletrônicos. Né? Então, sim, a advocacia no mundo de hoje é evolução. Mas isso não muda a preocupação que nós devamos ter sempre, que é a preocupação com a imagem da profissão. Então, quando perguntam, pode TikTok? Alguns de nós vão ter o cacuete de dizer não pode. E o sentimento não está errado, porque o sentimento é o cuidado com a imagem da profissão. Mas pode, gente. Pode. Cada rede social, e eu acho que a Ruth vai falar um pouquinho disso também, não tem os... Estratégia de marca. Tá. Construir a sua marca. Tá, então... E nas mesas redondas é que a gente vai ver alguns especialistas sobre redes sociais. Ótimo. Instagram. Ótimo. Cada rede social tem o seu objetivo, ou ao menos foi criada com um objetivo e acabou ao longo do tempo
criando uma identidade própria e um público próprio, né? Então, com certeza, nós somos diferentes aqui, com certeza o nosso público vai estar em um, vai estar em outro. O TikTok foi pensado inicialmente para uma diversão, então tu pode, dependendo da forma, né? Dependendo do conteúdo, desculpa, tu pode de forma jocosa tratar do assunto sem faltar com respeito, seja com a profissão, seja com algum colega, alguma atividade. Então, poder? Pode. O o Jean foi muito, tanto a doutora Lu quanto o doutor Jean foram muito pontuais quando disseram a matéria, o conteúdo do que o pode e o que não pode, não mudou absolutamente nada. Tanto que as dúvidas permanecem as mesmas. O que é sobriedade e o que é ostentação. São os critérios subjetivos. O que mudou foi a forma. O que mudou foram as ferramentas que talvez foram ampliadas ou que talvez foram esclarecidas a forma que se poderia fazer aquele determinado marketing. Outra questão que eu acho sempre importante dizer, que quando saiu o regulamento, o regimento, muitos de nós dizíamos que foi a regulação que trouxe o marketing jurídico para a esfera do direito. É mentira. É mentira. O marketing tem vida própria. E o marketing jurídico é só uma perna do marketing, sempre existiu. Talvez nós, por sermos mais conservadores, é que não tenhamos investido nisso antes. E aí as redes sociais vieram para nos mostrar que, opa, nós temos que tomar um pouquinho mais de cuidado com isso. E eu penso sim que todo profissional, independente da sua atividade, todo profissional da advocacia, todo advogado, ele deve ter um cuidado, seja maior ou menor, seja com foco específico numa determinada rede social ou em outra, mas ele deve ter sim um cuidado com a sua estratégia de marketing jurídico. E se cabe um conselho, se fosse bom, a gente cobrava em forma de consulta, né? Se cabe um conselho, eu diria, não comprem nada pronto. Não comprem nada nessa área de prateleira, como eu chamo. Conheçam um pouco, porque quem sabe, por mais que tenhamos ótimos profissionais de marketing, mas quem sabe, quem conhece o mercado, sou eu, o meu mercado, ou o público que eu quero atingir, e quem conhece os limites, ou deveria conhecer os limites da minha atuação, sou eu. Não compre nada de prateleira. O que é de prateleira, eu insisto e ouso a dizer que não serve, ou não vai atingir nem perto do resultado esperado. Compre, mas especialize conforme a sua necessidade. Identifique aquilo que vai ser o contratado dentro do marketing. Total, monitoramento total, perfeito. Porque quem responderá só serei eu. Né? Quem responderá, se porventura algum abuso for feito, serei eu. Né? O que mais que eu queria destacar? Assim, eu tenho uma preocupação com relação a essa lógica que é perfeita sobre o aspecto de cuidado do Jean de ter um perfil profissional e um perfil pessoal, né? de fechar o perfil, etc. Eu tenho uma preocupação, por quê? Porque dentro dessas estratégias vão dizer que é preciso humanizar a profissão. Aprendi essa palavra, é bonita, né? É preciso humanizar, porque por mais que tu seja visto como um advogado e o que tu queres é marcar presença na rede social, é criar, como eles chamam, o posicionamento, a tal autoridade, para não precisar colocar lá o fale mais, saiba mais, fale comigo, etc., para que seja natural, para que seja automático a procura, né? Que é isso que se busca, né? O posicionamento ou a tal autoridade no assunto. Aquele que é teu cliente, que é teu coleguinha de rede social, ele quer ver o teu dia a dia. Ele quer ver o que tu faz. Então, às vezes, a gente quer segregar, mas quando tu vai buscar uma estratégia, tu vai buscar uma atenção, tu vai buscar
um alcance maior, talvez tu estejas limando essa prospecção quando tu faz essa divisão, por mais que ela seja perfeita com relação ao cuidado, né? Então, estudem, busquem o profissional, mas sempre façam essa mescla do que lhes faz dentro do seu mercado, dentro da sua clientela, ou dentro do que tu busca prospectar, o que faz sentido para ti, tá? Eu prefiro que vocês não tenham redes sociais, ou não falem nada nas redes sociais, ou que vocês o façam, do que contratar algo pronto, fechado, sem nenhum tipo de monitoramento. É preferível que seja feito, então, de forma artesanal, com o conhecimento que eu consigo desenvolver individualmente, tá? Isso não faz menos importante a busca de profissionais habilitados, mas, se não for possível, eu acho melhor que eu faça do que eu não tenha o controle efetivo, né, ao menos de forma macro, de uma ideia macro, do que esteja sendo trabalhado como estratégia de divulgação, de publicidade, etc. Tá? Esse novo regulamento também traz a ideia de que o marketing já diz isso, né, que a publicidade e a propaganda hoje são quase sinônimos. Na advocacia a gente tem aquela ideia, publicidade é uma coisa, propaganda é outra. Publicidade pode, propaganda não pode. Eu não me preocupo mais com esse conceito hoje, não é por aí, é conteúdo, né? Nós, advogados, temos que nos preocupar com o conteúdo em si, né? Das postagens, das informações, dos meus vídeos. Sustentação oral pode filmar? Eu acho que pode, desde que seja uma parte dela, desde que não identifique exatamente de que caso tu estejas tratando. Se for um caso muito conhecido, já não sei se seria prudente, né? E muito cuidado também com a veemência. Tem uma colega de São José que ela com a sustentação oral virtual, ela consegue filmar e editar. E ela filma sempre a parcela... se eu falar isso, vai identificar quem é. Ela filma sempre a parcela da sustentação, que ela fala do pai que não paga, e é sempre a mesma ênfase. Para mim, ela está dando uma repetição, uma reiteração de uma determinada imagem, ela está buscando alguma captação. Na minha opinião, não pode. Não pode. Então, assim, sempre tem essa ideia de moderação, claro que ela é subjetiva, mas eu acho que sempre tem que ser pensada com um profissional, claro, mas tem que ser pensada em não atingir, não é essa, penso eu, não é essa forma que vai causar o impacto necessário para se tornar autoridade naquele determinado assunto, né? E 2 pontos eu acho que são importantes só que eu gostaria de destacar. Primeiro, alguém aqui não sabe o que é mala direta? Todo mundo sabe. Viu? Eu sabia. Muito obrigado. Mala direta. Viu? É que a gente sempre fala isso. Todos nós, não foi o doutor G. Eu fiz isso. Eu passei vergonha em Araranguá. Logo que foi publicado, eu passei vergonha em Araranguá, porque eu falava para um público eminentemente jovem advogados, e o doutor Volmar é um jovem advogado, com espírito de jovem advogado, e eu falo mala direta, daqui a pouco alguém me perguntou, eu disse, eu tenho que me atualizar. Alguém me perguntou, só me explica o que é mala direta? Mala direta era, no passado, um produto dos Correios, em que eu só entregava uma lista de endereços e ele encaminhava, era um produto, mala direta, e ele encaminhava para todos aqueles meus endereços de forma, entre aspas, automática. Era braçal, mas era um serviço prestado pelo Correio. Então a gente foi atualizando as malas diretas, né? Por e-mailing, sabe? O mailing aquele é uma mala direta, entre aspas. O WhatsApp pode-se fazer mala direta dependendo das listas compartilhadas. Então,
nós precisamos atualizar as nossas mensagens, tá? Quando vocês ouvirem mala direta, entendam que essa busca é por quem não é meu contato de receber algo que eu estou querendo alcançar. Mais ou menos isso. E que é proibido? Sim, proibido. Proibido. Tá, só para falar da mala direta. Eu queria muito, adorei. Assim, me preocupa uma situação com relação a tudo que a gente fala. Quando nós falamos assim, precisamos pensar, procedimentar, regular para a advocacia. Os representantes da advocacia que estão hoje, ou que já estiveram, ou que estarão no futuro, nos cargos eletivos da OAB, eles trabalham voluntariamente para a advocacia. E nós temos, eu acho que essa pergunta que a doutora Cláudia Prudêncio vem fazendo nesse ano, né? E que será o mote da Convenção Estadual, aqui, né? Quem é essa advocacia? Porque eu falo nós porque eu saí ontem, né, do Conselho Pleno, nós talvez sejamos conservadores. Vejam, eu falei para vocês, 22 anos atrás eu comecei uma advocacia completamente diferente. Então, talvez o que eu pense para a advocacia seja dentro de um esqueleto, de um quadrado. Mas talvez a jovem advocacia, que está aos montes, falo jovem advocacia, mas a advocacia mais nova, as gerações. Em casa eu tenho essa diferença. Minha mulher que é advogada, minha sócia de vida, eu brinco, quando eu estou no escritório, que não é na procuradoria, quando eu voltar para o escritório, ela é minha sócia. Então, ela me manda em casa e no escritório. Mas ela é de uma geração diferente, nós temos uma diferença de idade de 9 anos. Ela, por exemplo, atende os clientes por WhatsApp a hora que for, e eu nem pensar nisso. E para ela é com uma naturalidade, e ela, ao contrário, acha que o errado sou eu. Então, nós olhamos a advocacia sempre com o viés do que nós somos. Então, é preciso termos sempre um olhar, agora, quando formos interpretar o que pode, o que não pode, rede social que eu posso usar, o que eu não posso usar, pensando em toda a advocacia. Achei brilhante esse levantamento dessa preocupação, porque com a quantidade de profissionais emergindo na carreira, em pouco tempo, aqueles profissionais que eu chamei de jovens profissionais serão a maioria da profissão, em pouco tempo. E são para todos, e são para a maioria que nós devemos, né, pensar as nossas regras da advocacia. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter sempre, né? Por isso que talvez a gente tenha essa divergência tão grande em alguns estados de o que pode e o que não pode utilizar como ferramenta. Tá? Só para talvez destacar uma importância bem grande que é dada por Santa Catarina e que talvez isso tenha que ascender. E a doutora Lu é nossa representante lá no Conselho Federal. E aí encerro falando disso. O comitê.